E o hospício invadiu a República. Vou citar alguns nomes, que aí a gente pode até fazer um top 10. Ernesto Araújo, Dante Mantovani, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Damares Alves, Sérgio Camargo, Rafael e Ernesto Araújo. Todos eles, se vocês verem, eles têm declarações, eu já disse várias vezes, dignas de deixar Franz Kafka com inveja, porque é tanto realismo fantástico, é uma realidade tão mágica, tão inventiva, que Gabriel Garcia Marques e Murilo Rubião ficariam assim, nossa, meu Deus, como são criativos para ultrapassar a realidade. Abraham Weintraub, por exemplo, disse que os comunistas são aqueles que detêm os poderes financeiros. O Dante Mantovani disse que o rock and roll produz lá o satanismo por meio do sexo, das drogas. O Olavo de Carvalho é um terraplanista. Sérgio Camargo é o chefe da Fundação Palmares, que é contra os negros e disse que a escravidão aqui foi suave. Damares Alves, então, se a gente falar, então, ela tem uma coleção de posições. Temos o astronauta vendedor de travesseiros também. Ernesto Araújo, que diz que estamos vivendo numa cruzada e que os Estados Unidos vão nos salvar. Veja só o grau de loucura que nós estamos. Mas por que isso acontece? Fruto do processo educacional do qual nós estamos vivendo. Desde a época do Paulo Renato e Souza como ministro da Educação, passando pelos governos Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, etc. e tal, PT e todos eles aqui, o que nós vemos é que o Brasil está entre os últimos colocados no PISA, que é o Exame da Educação Mundial. E esse tipo de geração que faz aí uns 30 anos, vamos se dizer, já se formou, já alcançou outros cargos, a gente fica questionando, por exemplo, como que um Ernesto Araújo chegou a ser chanceler no Instituto Rio Branco. O prestigiado Instituto Rio Branco, do qual é tão rigoroso na formação intelectual do homem, tem um terraplanista. Um homem que acredita que estamos na Idade Média, que vivemos uma cruzada. Como, por exemplo, o ITA dá uma formação para um astronauta vendedor de travesseiros que fala de tratamento precoce, fora o Ministério dos Direitos Humanos, que nós temos uma Damares Alves, que daqui a pouco vamos conversar sobre ela, que tem várias falas aí que ultrapassa o bom senso. Abraham Weintraub fala que os comunistas são os que detêm os poderes financeiros. Dória comunista. Olha só, chega a sair fumaça da minha cabeça, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é difícil conseguir absorver tamanha informação em relação a isso. Veja só que loucura que é isso. Outra questão importante, dentro desse processo educacional do qual nós estamos nessa decadência, como diria Darcy Ribeiro, é um projeto, a formação intelectual do homem brasileiro permite a entrada desse tipo de gente. Por quê? Converse nas ruas, faça esse exercício, vá conversar com as pessoas. Ainda há pessoas que duvidam
da validade da vacina. Há pessoas que não sabem como se formam as novas cepas. Há pessoas que nem sequer sabem que o Brasil ainda é o epicentro da doença. Mas que loucura que é essa que nós estamos vivendo aqui, nesse contexto nacional? A loucura que nós estamos vivendo nesse contexto nacional, a gente sabe que é fruto desse processo educacional decadente e que o PT, como governo de esquerda que se colocou como feitor da justiça social, fez ao contrário. Arrumou a casa, o teto, ou seja, as universidades, mas esqueceu de arrumar a educação básica. Aquele sujeito que sai dali, e como que vai entrar numa federal, sendo que foi promovida a inserção na federal, mas esqueceram da educação básica? Uma burrice sem tamanho. Feita essa introdução, a gente vê que a nossa educação não está boa. É preciso derrubar Bolsonaro e seus pilares. Quem são os pilares? Todas essas pessoas que eu falei. Pilares do realismo fantástico, da bizarrice, da loucura, da insensatez. Essas informações ditas por essas pessoas chegam a milhões de pessoas que não têm uma escolaridade tão boa assim, mas existem muitas pessoas muito escolarizadas, que eu preciso dizer que acreditam nessa informação. Vamos lembrar que Henri Bugalho foi aluno de Olavo de Carvalho. Vamos lembrar que Dante Mantovani foi aluno de Olavo de Carvalho também. O presidente da Biblioteca Nacional, Rafael, foi aluno de Olavo de Carvalho, ou seja, são olavetes. Então é preciso que a gente faça o seguinte: é preciso derrubar Bolsonaro e seus pilares. Para que ele nunca mais seja eleito, é preciso fazer uma profunda reorganização no processo da educação brasileira. Além do mais, a reorganização do Exército, porque eles não seguem a LDB. É preciso rever essa questão do ITA e também de outros setores educacionais. A nossa educação não vai bem. Basta comparar com outros países. Isso é factível. Pois bem, feita essa introdução, vamos falar um pouco da Damares. Damares é aquela que disse que encontrou Jesus no pé de goiaba e teve um diálogo com ele. Recentemente agora ela disse que a Frozen era lésbica, uma coisa assim. Ela coleciona falas das mais estapafúrdias possíveis. Agora ela disse que transar é de esquerda. Ela é aquela pessoa que, vamos dizer assim, quer propor na escola uma discussão de abstinência sexual. Veja só, pessoal, essa mulher, assim como os outros, o que eles propõem? Toda uma reorganização do nosso contexto nacional, onde os problemas reais do qual nós estamos inseridos não sejam discutidos, e por meio desses discursos que são ideológicos. Por que são ideológicos? Porque ela expõe uma ideia de maneira distorcida e, portanto, eles estão no poder, então eles promovem essa ideologia, essa ideia sobre algo, e muitas pessoas os seguem. Damares é pastora, ela fala na igreja e muitas pessoas escutam com atenção. É isso que eu falei para vocês. Isso é fruto de um processo educacional precário do qual nós estamos vivendo. Vamos lembrar que no começo, quando Bolsonaro foi eleito, Olavo de Carvalho foi ovacionado, saiu na Folha de São Paulo, etc. e tal. E até o Pondé fez vídeo em homenageando o Olavo de Carvalho. Sabe o que ele falou? Qual é a diferença entre o meu pensamento e o Olavo de Carvalho, levando uma figura como aquela a sério? Olavo de Carvalho
cristão, católico, não sei o que. Eu não sou, eu sou ateu. Olha que grau de loucura desse cara querendo surfar na onda também. Esse tipo de educação que nós temos no nosso país, escutam essas pessoas e as levam a sério. Tanto que você vai falar com qualquer pessoa na rua, não é comum muitas falar, mas o Pondé, o Karnal, o Olavo falou isso, o Olavo tem razão, mas o presidente falou que é uma gripezinha. Não é. É preciso que a gente reorganize de maneira crítica a nossa educação. O que é uma educação crítica? Quando o sujeito é capaz de ler um texto criticamente, perceber as proposições e colocar uma outra no lugar e fazer um exercício dialético. Não é o exercício de repeteco, decoreba, educação bancária, como já disse Paulo Freire. Essa galera hoje está nessa onda da educação bancária. Haja vista que é possível ouvir Damares dizer que transar é de esquerda e muitos falam, não, realmente é um bando de comunista, eles querem abolir a propriedade privada. Realmente queremos sim abolir a propriedade privada, destituir a família monogâmica. Eles querem viver uma Babilônia, eles querem tomar o poder, eles querem arrumar o capital financeiro. Enfim, é isso que eles dizem. Mas pergunta para eles se ao menos uma vez leram o Manifesto Comunista, mas perguntam para eles se uma vez eles leram Marx. Mas eles falam de globalismo. Sabe o que é o globalismo que eles falam? Que existe uma teoria de países no globo e que o marxismo cultural vai tomar conta da sociedade. Olha o grau de loucura deles. E que esse marxismo cultural vai destruir a família tradicional cristã. Agora vocês veem que o hospício tomou conta daqui. Transar é de esquerda. Essa gente deserotizada, que não sabe o que é sexo, que não sabe o que é transar, sabe o que é dar, que é comer, quer levar um tipo de discurso para a escola. Eles querem fazer uma outra realidade daqui. Família brasileira. Que família brasileira é essa que eles estão falando? Que família tradicional que é essa? Será que eles já foram numa escola pública de fato e viram como que são constituídas as famílias? Será que as famílias brasileiras é do jeito que eles falam? Tão certinho assim, essa família doriana? Toda bonitinha, certinha? Transar é de esquerda. Que coisa ridícula. Fiquem atentos, tenham um olhar crítico em relação ao mundo, porque esse tipo de discurso nos desvia da realidade concreta. O que é a realidade concreta neste momento? Nós temos mais de 300 mil mortos, precisamos focar no impeachment e na destituição de Bolsonaro e seus pilares, que são esses que eu acabei de mencionar. A partir disso é possível reorganizar o Brasil. Ah, mas como que isso vai acontecer? Seja um sujeito ativo da história, como já disse Paulo Freire, seja um sujeito da história, seja participativos. Vamos levar adiante a democracia participativa e não a democracia representativa, do qual eles dizem. Nós temos que propor, fazer pressão. E o cenário é esse. Os senadores querem destituir Ernesto Araújo, tanto que já saiu um artigo do Leonardo Sakamoto dizendo que enquanto Ernesto Araújo não sair, eles não vão escolher ninguém para nomear. Enquanto Ernesto Araújo não sair, nada vai ser feito. O mercado já também pressionando o Bolsonaro.
O setor financeiro também, os grupos dos 200 empresários mais ricos já está rachado e muitos já estão cobrando a posição do Bolsonaro. Só a esquerda é ridícula e o senhor Lula, que não fez nada ainda no momento, estão sentados no berço esplêndido esperando 2022 para quem sabe fazer alguma coisa. Mas o momento é agora. Seja sujeito de sua história, participe. Precisamos criar uma vanguarda nesse país. Não é possível que a gente vai ficar ouvindo esse tipo de discurso da Damares. Transar de esquerda, a Frozen lésbica. Eu vi Jesus na goiaba. Respeito todas as religiões, mas ela abusa do poder no sentido de enganar o povo, de colocar loucuras na cabeça, assim como esses outros também. Essa nossa educação precisa sofrer um reordenamento urgente. Desde 1963 saiu um texto de Anísio Teixeira, os mestres do amanhã, dizendo que é preciso disciplinar o pensamento do brasileiro. Nós precisamos de disciplina, como já disse Renato Russo. Disciplina é liberdade. Se a gente não conseguir essa disciplina intelectual de pegar a cultura nossa riquíssima e usar a nosso favor, ler criticamente o mundo, como já disse Paulo Freire, não ler de maneira oca, vazia, se a gente não conseguir perceber isso, que somos sujeitos, produtores de histórias e culturas, nós vamos ficar ouvindo e dando voz para essa gente. Nós vamos ficar lendo o texto de Pondé e achando que ele está correto ao dizer que Donald Trump é um relativista. Ou como ele disse agora recentemente na Folha de São Paulo, esqueça tudo isso aí que está acontecendo. Não é para esquecer. O momento é de radicalização, de criar uma vanguarda, de pessoas críticas, conscientes e que levam conhecimento de fato crítico, reflexivo, que faça o sujeito pensar, que não deixe o povo ignorante. O momento é agora. Nós vivemos uma sindemia, que são causas políticas, sociais e econômicas que gerou essa doença. E no nosso país nós temos um mandrião culpado sobre isso, que atrapalhou as vendas das vacinas, dos oxigênios, lutou contra o isolamento social, contra o lockdown, fez de tudo para não andar. E o resultado nós temos aí. Sabe quantas pessoas mortas? Até quando que nós vamos ficar aturando esse tipo de discurso, de distorção da realidade? É preciso urgentemente começarmos a criar uma vanguarda. Como que se cria uma vanguarda? Usemos as redes sociais a nosso favor, levemos conhecimentos críticos reflexivos, ao mesmo tempo forçar as pessoas a estudarem, dar dicas de leitura, de livros, escrever textos, divulgar nos grupos das famílias, conversar com as pessoas. É assim que as coisas vão se alterando no plano da realidade. Se a gente não começar a perceber essas maneiras de atuação, como já disse Michel Foucault, nos micropoderes, nos pequenos locais, nós vamos ficar com aquela mentalidade de política representativa, de vir um político daqui 4 anos nos representar e fazer milhões de promessas e a gente ficar, será que ele vai fazer alguma coisa? Não. Nós somos sujeitos da história. Repetindo, nós somos sujeitos da história. Nós temos o poder nas mãos. E depende de quem? De nós. Eu gosto de citar o canal do Paulo Giraldelli porque ele está fazendo um movimento forte e precisamos seguir o mesmo exemplo, espalhar canais de esquerda no Brasil todo, levar informação para os rincões mais distantes possíveis para fazer as pessoas pensarem
e despertar aquilo que o Paulo Freire chamava de curiosidade epistemológica, ou seja, de eu buscar conhecer novas coisas. É assim que eu vou me educando, trocando informação com o outro, na unidade dialética de conversa, troca, antítese, síntese e chegar a um novo conhecimento. Só assim a gente consegue banir esse tipo de gente e não dar ouvidos para eles, porque o objetivo deles é descolar da realidade e não apontar realmente o que está acontecendo. Quem deve apontar somos nós da esquerda e não eles. Eles vivem em outra órbita. Certo? Pense sobre isso e vamos levar para frente a bandeira do impeachment. Fora Bolsonaro e até mais. Aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago.